Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast Por Dentro do Mandato. Este é um programa criado para quem quer saber um pouco mais sobre as proposições legislativas que eu, deputado federal Rubens Pereira Júnior, apresentei na Câmara dos Deputados. Toda semana, nossos apresentadores gerados por inteligência artificial vão falar sobre um projeto apresentado, mostrar como ele impacta na vida real das pessoas. Vem com a gente! Então, em 2024, 1.467 mulheres foram assassinadas no Brasil. É um número brutal. Demais! É um dado brutal que está presente logo nas primeiras páginas do Atlas da Violência que, norteia a nossa investigação de hoje. Na prática, isso equivale a aproximadamente uma mulher morta a cada 6 horas. Nossa! Por razões de gênero. É uma estatística terminal, sabe? Mas quando a gente passa para as páginas seguintes dos documentos que estamos analisando, o foco muda de uma maneira muito desconfortável. Sim, muda bastante. Porque a mídia, as campanhas de conscientização, até os relatórios oficiais, falam exaustivamente das vítimas fatais. Mas e as milhares de pessoas que sobrevivem? Exato. Essa é a grande questão. Né? E aquelas que não viraram uma estatística de homicídio, mas que carregam sequelas permanentes dessa violência extrema, sejam elas visíveis ou invisíveis. Porque as nossas estatísticas e até as políticas públicas de amparo financeiro parecem ter tanta dificuldade em enxergar quem continua vivo, mas com a vida completamente fraturada. Olha, essa é a grande lacuna que o material de hoje tenta preencher, sabe? A sobrevivência em contextos de violência doméstica severa quase nunca significa um retorno ao estado anterior das coisas. Com certeza não. As fontes que a gente analisou apontam para uma realidade de corpos marcados, capacidades de trabalho reduzidas ou totalmente extintas e, claro, uma dependência contínua. Historicamente, o sistema jurídico lida até que bem com o conceito de punição ao agressor, tipo... Quando ele é preso, né? Isso, quando ele vai preso, mas o sistema é extremamente omisso sobre como garantir a subsistência material daquela vítima no dia seguinte. O que nos traz direto ao documento central da nossa análise de hoje, que é o projeto de lei número 1107, datado de março de 2026. A autoria principal é da deputada Denise Pessoa, com a assinatura em bloco de mais de 30 parlamentares e de diferentes espectros políticos. E a proposta documentada aqui é monumental. É gigantesca. Segundo os próprios autores, ela visa instituir uma pensão especial para pessoas que adquiriram deficiência permanente devido à violência doméstica e familiar. Então, o nosso objetivo ao explorar estas fontes hoje é entender a mecânica exata dessa proposta. Tipo, quem teria direito a esse dinheiro, como a burocracia funcionaria para evitar fraudes, mas sem punir quem já sofreu. Que é um equilíbrio difícil de alcançar. Fundamentalmente, nós vamos examinar o argumento mais provocativo do texto, que é a tese jurídica de que o Estado falhou na sua obrigação de proteger os cidadãos e, por causa dessa omissão, a sociedade que deve pagar a conta do dano. E para entender o impacto de uma tese como essa, a melhor porta de entrada é analisar a anatomia do benefício proposto. Certo, vamos desempacotar isso então. Ou seja, o compromisso financeiro desenhado lá no artigo 2º. Os autores do projeto estruturaram uma pensão especial com natureza estritamente indenizatória. Estamos falando de um pagamento mensal que é intransferível e, detalhe, isento de imposto de renda. Uau, isento de imposto. Sim. E o ponto que mais chama atenção nas tabelas anexadas à proposta é o valor em si. Ele pode atingir o teto do regime geral de previdência social. Que é alto. Bastante. Para quem acompanha os dados de 2026 listados no documento, esse teto bate na casa dos R$ 8.475. Caramba! Um valor que, na esmagadora maioria dos lares brasileiros, redefine completamente a realidade econômica de uma família. R$ 8.000 é muito dinheiro. E a proposta ainda prevê um acréscimo. Mais do que o teto. Exatamente. O texto estipula que a deficiência gerada pela violência vai ser atestada por uma avaliação biopsicossocial, que é conduzida pelo próprio Estado. Então, não é apenas um médico olhando para um raio-x. Entendi. É uma equipe multidisciplinar avaliando as barreiras físicas, mentais e até sociais que a agressão impôs àquela pessoa. Se essa avaliação determinar que a vítima passou a necessitar de assistência pessoal permanente... Tipo um cuidador, né? Isso.
Alguém para atividades básicas diárias, como se alimentar ou tomar banho. Se isso for comprovado, o valor de R$ 8.000 ganha um adicional de 25%. Nossa! Mas, lendo as entrelinhas do projeto aqui, existe um critério de exclusão muito rígido. O benefício é voltado exclusivamente para quem não tem, nas palavras da lei, outras fontes de renda suficientes para sua manutenção. E a régua estabelecida pelo texto é o salário mínimo. Sim, é uma linha de corte bem específica. Então, basicamente, se a pessoa tiver rendimentos próprios superiores a um salário mínimo mensal, ela fica de fora. Isso levanta uma dúvida grande, pelo menos para mim, porque ah, o teto do INSS é um valor capaz de financiar adaptações na casa, tratamentos médicos contínuos e garantir dignidade, certo? Com certeza. Mas estabelecer essa linha de corte no salário mínimo não cria o que os economistas chamam de armadilha da pobreza? Por exemplo, pensa comigo. Se uma mulher conseguir uma oportunidade de emprego formal que pague, digamos, um salário e meio, Ela perderia o benefício. exatamente, ela perderia imediatamente uma indenização vitalícia de mais de R$ 8.000. O projeto não acaba, na prática, desincentivando a reinserção profissional. É. O que é fascinante aqui é que o debate sobre a armadilha assistencial é super válido, mas os autores do documento argumentam a partir de um outro paradigma. Como assim? A justificativa do projeto foca no conceito de dependência econômica letal. O texto não enxerga essa pensão como um prêmio ou um mero complemento de renda, sabe? Mas sim como um bote de resgate para quem está afogando lá na base da pirâmide. Ah, entendi. O argumento das fontes é que a dependência financeira é o principal fator que força vítimas a retornarem para a casa do agressor. Quando o projeto foca exclusivamente em quem não tem nenhum salário mínimo de renda, a intenção declarada é priorizar o resgate de pessoas que perderam total capacidade de competição no mercado de trabalho. Pessoas em situação de extrema vulnerabilidade. Exato. Pessoas que, sem a intervenção do Estado, simplesmente morreriam de fome ou vítimas de novas violências. Entendo. Faz muito sentido sob essa ótica. A lógica, segundo o texto, é estancar a hemorragia econômica imediata, né? Tanto que o artigo até permite acumular essa pensão com o benefício de prestação continuada, o BPC. Sim, desde que a soma das outras rendas não passe daquele limite. Certo. Mas isso nos obriga a olhar para a engrenagem burocrática da coisa. Porque, sabendo que é um benefício de valor bem alto, a administração pública naturalmente vai exigir provas pesadas. Como o texto do projeto resolve esse dilema de comprovar a agressão para evitar fraudes, mas sem transformar a vida de uma vítima genuína num inferno burocrático e retraumatizante? O documento traça uma linha muito específica sobre o aspecto probatório. Os autores incluíram uma proibição expressa de que a pensão seja concedida exclusivamente com base em prova testemunhal. Ou seja, só o boca a boca não serve. Não serve. Salvo em casos de força maior, que ainda precisariam ser regulamentados, a palavra da vítima ou o depoimento de um vizinho não são suficientes para destravar o pagamento. O Estado exige o que o texto chama de início de prova material. Estamos falando de documentos oficiais, laudos e decisões judiciais. Pode ser a concessão de uma medida protetiva de urgência ou um boletim de ocorrência bem detalhado feito na delegacia. Laudos médicos também entram? Sim, laudos médicos do SUS ou do IML que sejam da mesma época dos fatos. Ou, claro, o mais forte de todos, uma sentença penal condenatória. Mas o texto traz uma alteração que muda completamente o jogo em relação às regras normais da Previdência. Qual alteração? O projeto de lei propõe isentar essas vítimas do chamado período de carência no INSS para requerer auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente. Para deixar claro para a nossa audiência, o período de carência é aquele número mínimo de meses que qualquer trabalhador precisa pagar o INSS antes de ter o direito de pedir um benefício caso fique doente, certo? Isso mesmo, geralmente o sistema exige 12 meses de contribuição. O que a proposta faz, lá no seu artigo 10, é equiparar a violência doméstica a um acidente de trabalho. Ah, interessante. Tipo, se alguém sofre um acidente dentro da fábrica no primeiro dia de emprego, o sistema não exige carência, né? A proteção é imediata porque o evento era imprevisível. Os legisladores argumentam que a violência doméstica extrema tem exatamente a mesma natureza imprevisível e incapacitante.
A vítima não precisa ter contribuído por anos para acessar a rede de proteção no momento da tragédia. E aqui é que a coisa fica realmente interessante, sabe? Porque avaliando o parágrafo 4º do artigo 2º do texto, há uma cláusula que parece uma inovação administrativa gigantesca. Que é a questão do botão de segurança. Isso. O projeto diz que se a pensão for concedida com base naquele início de prova, tipo um boletim de ocorrência e um laudo médico emergencial, o dinheiro já começa a ser pago. Mas a gente sabe que a justiça criminal brasileira pode levar anos e anos para julgar um caso. Infelizmente, sim. Então, se lá na frente o agressor acabar sendo absolvido, seja por falta de provas robustas para o padrão penal ou por qualquer outro motivo técnico, a vítima não é obrigada a devolver o dinheiro da pensão que já recebeu do INSS. Exato, a menos que se prove má-fé. Sim, a menos que haja má-fé deliberada da parte dela. E isso chama muita atenção, porque a lógica padrão do Estado é sempre cobrar de volta qualquer centavo que ele considere que foi pago indevidamente. Qual é o embasamento dos autores para essa, digamos, blindagem financeira da vítima? Se conectarmos isso com o panorama geral da justiça, o embasamento está no reconhecimento institucional das falhas do próprio sistema penal. O texto argumenta que a absolvição criminal muitas vezes ocorre não porque a agressão não existiu, Mas por que, então? porque os crimes de gênero ocorrem entre quatro paredes, o que dificulta muito a produção de provas que atendam ao rigor altíssimo exigido para botar alguém na cadeia. Exigir que uma pessoa com deficiência permanente devolva anos de pensão apenas porque o Estado não conseguiu condenar o agressor criminalmente seria, segundo os autores, uma dupla punição. Nossa, faz todo sentido. A tese é de que a ausência de condenação penal não apaga o laudo médico que atesta a deficiência gerada pela violência. Mas, peraí, se o Estado adota essa postura de pagar primeiro para salvar a vítima, o que acontece com a responsabilidade de quem causou o dano físico de fato? Porque, lendo até aqui, a impressão que dá é que o agressor destrói a vida da vítima e o contribuinte, através dos impostos e da previdência, arca com a conta integralmente, enquanto o culpado sai ileso financeiramente. O projeto permite que isso aconteça? A fonte antecipa exatamente essa crítica, olha só, e responde através do mecanismo de ação regressiva, que está previsto no artigo 6º do projeto. A mecânica não exime o agressor de jeito nenhum. Funciona assim, o INSS reconhece o direito, concede a pensão e adianta o dinheiro. Funciona como um colchão de segurança. Isso. O Estado age como um escudo financeiro imediato para tirar a pessoa da linha de fogo, mas, uma vez que a vítima está amparada e fora da miséria, a lei obriga o próprio INSS a entrar com um processo judicial civil contra o agressor para reaver todo o dinheiro gasto. Uau! É o Estado usando o seu próprio peso institucional para cobrar a fatura em vez de deixar essa briga nas costas da vítima. Perfeitamente. A Procuradoria do INSS tem muito mais recursos, tempo e poder para rastrear bens, bloquear contas e processar o agressor do que uma mulher recém-incapacitada e em situação de pobreza. A sociedade adianta o recurso para preservar a vida e o Estado busca o ressarcimento junto ao causador do dano. Isso nos conduz de forma inevitável para o núcleo duro da justificativa desse projeto. É a fundamentação ética e jurídica que os autores utilizam para argumentar que a sociedade deve assumir o risco de pagar essas contas, mesmo sabendo que a violência ocorreu dentro de uma casa, num ambiente privado. Até que ponto o que acontece dentro de uma residência é um problema do Estado, né? Uma pergunta complexa. Muito. Os dados e os relatos trazidos nas fontes tentam redesenhar essa fronteira entre a responsabilidade privada e a falha pública. E os números que embasam a proposta tentam ilustrar uma omissão sistêmica massiva. O documento traz dados de uma pesquisa do Data Senado mostrando que 27% das mulheres já relataram algum tipo de violência doméstica. E o choque vem com o próximo dado. Qual seria? Desse grupo, apenas 28% procuram uma delegacia de polícia para denunciar. A grande maioria nunca chega nem a registrar o fato. E a fonte aponta o porquê desse silêncio gigantesco. Aponta, relacionando diretamente com a infraestrutura estatal. Segundo os documentos, apenas 7% dos municípios brasileiros possuem uma delegacia especializada de atendimento à mulher. 7%? Só isso? Só 7%. Ou seja, em 93% do território nacional,
A porta de entrada para a denúncia e o acolhimento especializado simplesmente não existe. E para as pessoas com deficiência, o cenário descrito é ainda pior. Imagino que sim. Mulheres com deficiência intelectual pré-existente apresentam 45 registros de violência a cada 10 mil habitantes. Quando olhamos para os homens, nas mesmas condições, a taxa é de 16. A diferença é gritante. Muito. E as fontes utilizam esses dados junto com relatos estarrecedores de vítimas que ficaram paraplégicas por facadas ou sofreram amputações causadas por companheiros, para ilustrar que o espaço privado se tornou uma zona de tortura sem qualquer vigilância ou prevenção pública. Então, o que tudo isso significa na prática? O argumento que os parlamentares tentam construir aí é muito peculiar. O texto sugere que, ao não construir delegacias, ao não oferecer abrigos, o Estado basicamente abdicou do seu papel de segurança. É como se a proteção pública fosse um contrato e o Estado estivesse quebrando a sua parte. É exatamente essa a lógica. Pense na administração das ruas de uma cidade. Se o poder público deixa uma cratera enorme, sem sinalização, no meio de uma via expressa, e um cidadão cai ali e adquire uma deficiência grave, a jurisprudência é clara. A prefeitura paga. O Estado é processado e paga os danos. A omissão causou o acidente. O que os autores do projeto de lei 1107 estão argumentando é que a falta de delegacias, a lentidão da justiça e a ausência de redes de apoio são a cratera aberta na segurança pública. A violência acontece na sala de estar da vítima, mas a responsabilidade sistêmica de prevenir que uma ameaça evolua para uma tentativa de homicídio ou uma mutilação era pública. Mas a rua é um espaço público, né? A sala de estar não. E para embasar juridicamente que a omissão no espaço privado gera custos ao Estado, o documento cita o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que trata da responsabilidade civil objetiva. Os autores chegam a invocar casos recentes onde ministros do STF precisaram pedir desculpas formais a vítimas históricas. É um ponto fortíssimo da justificativa. O texto menciona um episódio onde a Corte Superior fez um pedido de perdão institucional a Maria da Penha justamente pela lentidão e omissão do Estado brasileiro em protegê-la das sucessivas tentativas de assassinato cometidas pelo marido dentro de casa. O projeto usa esse precedente moral para dizer, tipo, se o Estado pede desculpas porque falhou, ele também precisa abrir os cofres da Previdência porque falhou. E a lógica do projeto é que o pedido de desculpas não paga a cadeira de rodas, não paga a adaptação da casa e não alimenta a vítima que não pode mais trabalhar. A reparação financeira seria a materialização do reconhecimento dessa falha constitucional. Para quem olha de fora, a criação de uma pensão no teto de INSS para vítimas de crimes domésticos pode soar como uma invenção radical, né? Sim, pode parecer. Um salto jurídico sem precedentes que faria o Congresso hesitar. Mas os documentos dedicam a parte final da justificativa para tentar desarmar essa crítica. Os autores listam 3 precedentes históricos muito importantes. Eles argumentam que o Brasil já pagou e ainda paga pensões especiais vitalícias para grupos específicos quando reconhece que falhou tragicamente com eles. E a estratégia das fontes aí é enquadrar a violência doméstica não como um problema isolado, mas na mesma categoria de grandes tragédias históricas e sanitárias. Interessante. Quais são os precedentes? O primeiro citado é a Lei de 2025, que garantiu pensão equivalente ao teto do regime geral para crianças afetadas pela síndrome congênita do Zika vírus. A justificativa legal ali foi que o Estado falhou no controle do vetor, o mosquito Aedes aegypti, permitindo uma epidemia que gerou deficiências severas. Ou seja, a omissão na saúde pública gerou a conta previdenciária. Faz todo sentido. E o segundo caso citado recua até a Segunda Guerra Mundial, mencionando a Lei de 1989, que atende os chamados soldados da borracha. Exato. Esses foram os milhares de trabalhadores, em sua maioria nordestinos, que o governo brasileiro mobilizou e enviou para os seringais da Amazônia. A missão era extrair borracha para os aliados durante a guerra. Tinha toda uma promessa de amparo, né? Tinha, mas, terminada a guerra, eles foram abandonados lá, vivendo em extrema miséria e doentes. Décadas depois, o Estado reconheceu a dívida histórica e instituiu uma pensão especial de 2 salários mínimos. O argumento é o mesmo, sabe? O Estado os colocou em risco e os abandonou, logo deve reparar. O argumento de equiparação levanta uma questão densa.
Porque há ainda o terceiro exemplo trazido pelos autores, que aborda a política de saúde mental e infectologia do século passado. A Lei de 2003 para pessoas atingidas pela hanseníase. Durante décadas, o Brasil adotou uma política de Estado de internar e isolar compulsoriamente em colônias qualquer pessoa diagnosticada com hanseníase. Famílias inteiras foram separadas à força. Exatamente. Vidas foram destruídas pela própria burocracia de saúde da época. E quando a política mudou e os danos irreparáveis ficaram evidentes, o Congresso aprovou uma pensão vitalícia como um pedido de perdão material. Esses três paralelos, Zika, seringueiros e vítimas de isolamento por hanseníase, são cruciais para a tese que estamos analisando. Isso levanta uma questão importante, porque demonstra o tamanho do salto argumentativo que o texto propõe. O projeto insere as mulheres mutiladas por seus parceiros exatamente na mesma prateleira histórica dos sobreviventes de uma epidemia nacional ou dos recrutados de uma guerra mundial. Segundo o documento que integra a iniciativa Protocolaço pela Vida das Mulheres, a pensão não deve ser vista como assistência social ou benevolência. Muda completamente a lente da coisa. Muda. Ao fazer essas comparações, os autores argumentam que os danos causados pela violência de gênero são tão massivos, sistêmicos e tolerados pelo Estado ao longo do tempo quanto os erros cometidos na política de isolamento da hanseníase. A intenção é o rompimento definitivo do ciclo de pobreza e invisibilidade imposto a quem sobrevive, mas não se recupera fisicamente. Isso redimensiona toda a discussão. A violência familiar deixa de ser vista como um problema particular para ser tratada como um desastre de dimensão nacional e histórica. O que o texto defende é que ela tem que parar de ser um drama privado e passar a ser orçada, contabilizada e reparada. O que nos permite amarrar os pontos principais desta nossa análise sobre as fontes. Sim, um ótimo resumo. O projeto de Lei 1107 de 2026 vai muito além da simples criação de uma linha de crédito no orçamento da Previdência. Ele propõe uma mudança de paradigma sobre a culpa. O documento defende a tese de que a omissão estatal contínua, escancarada no fato de que mais de 9 em cada 10 cidades brasileiras não têm uma delegacia da mulher, faz do Estado um corresponsável pelos danos físicos e mentais irreversíveis causados nos ambientes familiares. E por isso mesmo, estabelece que a obrigação do Estado prover a sobrevivência material dessa vítima através de uma indenização equivalente ao teto do INSS, isentando a vítima daquele labirinto probatório tradicional e assumindo para si a missão de processar o agressor depois para recuperar o dinheiro. E por que quem nos ouve hoje deve se importar com isso? A importância de acompanhar propostas como essa, independentemente da velocidade de tramitação lá nos corredores do Congresso, é que elas afetam profundamente a sociedade como um todo. A discussão exposta nestes documentos redefine as fronteiras do que o dinheiro dos nossos impostos deve cobrir. O texto força o debate sobre onde termina a fronteira do crime privado e onde começa o impacto da negligência pública. É uma mudança na própria concepção de cidadania e direitos humanos no país. Exato. E para fechar a nossa investigação de hoje, o material nos deixa com um pensamento final muito provocativo. O projeto atual, como a gente viu, foca em reparações financeiras pesadas para pessoas que adquiriram deficiências permanentes, danos irreversíveis de ordem física, intelectual ou mental atestados por perícia. Mas, se esse precedente histórico for firmado e o Estado aceitar que a sua omissão em prevenir a violência o obriga a pagar indenizações vitalícias, o que impediria que a argumentação avançasse nos anos seguintes? É uma excelente reflexão. Será que, num futuro próximo, o Estado poderá ser forçado a arcar com os custos de sobreviventes que não perderam membros do corpo, mas que desenvolveram traumas psicológicos severos, incapacitantes, porém tratáveis, como o transtorno de estresse pós-traumático profundo? Condições que, a gente sabe, igualmente destroem carreiras, dizimam rendas e aprisionam pessoas em casa. Onde, afinal, em termos jurídicos e financeiros, o Estado pode traçar o limite da sua própria responsabilidade sobre a violência que acontece a portas fechadas. É algo para a gente pensar. Definitivamente. É uma reflexão que nos devolve exatamente aquele dado sombrio do Atlas da Violência que a gente falou no início. A estatística dos 1.467 homicídios é limpa, definitiva e fácil de tabular.
mas são as pessoas que não entram na contagem dos mortos que representam o verdadeiro custo não calculado da omissão. Se os argumentos deste documento ganharem força, é bem possível que a fatura sistêmica dessa negligência histórica esteja finalmente sendo endereçada para a mesa do poder público. Obrigado por escutar este episódio. Compartilhe com seus amigos e familiares e também nos siga nas redes sociais pelo @Rubens Pereira Júnior, com JR no final, para ficar por dentro do nosso mandato. Até a próxima!